E aí, meu povo? Do Lesson Team 7 Days. Tudo bem, meu povo? Estamos aqui mais uma vez para passar a lição número 9. A número 9, mostra lá para eles, Daniela. Isso é um pássaro, né, Daniela? É um pássaro, é um avião, o que é? É um pássaro. É um corvo. Meu povo, só tem uma história que tem um profeta que é alimentado por corvos. Quem é, Daniela? Elias. Hoje nós vamos falar do profeta Elias. Vamos fazer uma oração então, para pedir o Espírito Santo sobre nós e sobre você, que vai acompanhar a sua lição. Oremos. Papai do céu Todo-Poderoso, derrama sobre nós teu Santo Espírito na forma da chuva serôdia, para que possamos falar as lições preciosas da lição da Escola Sabatina para todos os adolescentes, os youtubers, as pessoas que nos acompanham. Por Jesus, amém. Amém. Tudo bem, meu povo? Lição massa, top demais. Vamos logo começar, que eu já estou com ansiedade para falar desse grande profeta de todos os tempos, que foi o profeta Elias. Lê para nós, Daniel, o título da lição. Sozinho? Jamais. Texto-chave. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Meu amigo, presta atenção na história desse profeta. Ele morava nas montanhas ao leste do Jordão, e de lá ele podia ver Israel completamente na idolatria. Lembra que era tudo cheio de fumaça? De tanta adoração. E quem tinha assumido agora? Acabe, sendo mandado pela sua mulher, a rainha Jezabel, a mais idólatra das idólatras, já trazia no seu sangue já a idolatria. Meu povo, erro do povo de Deus, fazer aliança com povos pagãos, fazer aliança e casamento com povos idólatras. O que vai resultar? Lares separados, lares divididos. Que união pode ter a luz com as trevas, né? Deus com o diabo, a verdade com a mentira. Meu povo, e aí Elias disse que orava. Ele orava e pedia ao Senhor para dar um fim naquilo tudo, para acabar com aquela idolatria. E ele mesmo foi o mensageiro, o enviado. Meu povo, todos nós nascemos como missionários no reino de Deus. E assim foi Elias, meu povo. Ele desceu lá das montanhas e foi levar um recado ao rei Acabe. Meu povo, será que eu e você estamos levando o evangelho a outras nações? Será que nós estamos pregando a toda a tribo, língua e povo, usando os recursos que nós temos? Facebook, Instagram, os grupos no WhatsApp, usando todos os... Já pensou se todo mundo pregasse, como o evangelho já teria alcançado o mundo inteiro e Jesus já teria voltado? Mas o povo só quer pregar besteira nas redes sociais, fotografias que não deve, às vezes até palavras de baixo calão. Meu povo, quantos são os teus seguidores? 5 mil? Então você tem a responsabilidade sobre a vida de 5 mil pessoas. Se forem 3 mil pessoas. E aí Elias foi lá e foi contrariar o rei. Meu irmão, tu já pensou o que é contrariar uma pessoa que tem poder? Primeira coisa, ele aceitou o chamado. Você já aceitou o chamado para pregar o evangelho no bairro, na escola, na faculdade, no teu trabalho? Elias aceitou. E foi lá. Ele falou para o rei: rei, é o seguinte, vocês estão todos vivendo aqui em idolatria e em pecado, e servindo a Baal, que vocês dizem que é o Deus Sol, que é quem dá a chuva, que é quem dá as colheitas, dá tudo para vocês. Eu digo para vocês, o Deus verdadeiro mandou dizer para vocês que, pela minha palavra, a partir de hoje, nem mais chuva e nem orvalho. Acabou tudo, tá? Até que vocês se arrependam. Meu povo, quando o rei estava se recobrando de si, da profecia que foi contra ele, Elias sumiu. Meu povo, eles adoravam Baal, pensando que Baal é quem... Meu irmão, quem é o dono da natureza, quem é o dono de tudo? Quem foi que disse haja luz, houve luz e criou tudo pelo dono da palavra? Foi Deus, o Deus Todo-Poderoso. E agora, meus irmãos, o rei já mandou ir à caça de Elias. E Deus tinha falado para ele: vai para o riacho de Querite e fica lá até a segunda ordem. Meus irmãos, ficar num riacho, dependendo... Olha, imagina a fé daquele homem para de manhã cedo, com fome, porque o sol já começou a castigar, não tinha mais chuva e nem sol. Só tinha água do riacho. De manhã, o corvo trazia pão, e à tarde trazia carne. Meus irmãos, será que você teria fé bastante de quando a tua barriga começar a roncar, tu ter fé que o corvo não ia faltar? E havia à tarde trazendo carne e de manhã trazendo pão? Porque ele foi alimentado durante 1 ano. Meus irmãos,
Diz que ele viu a vegetação maravilhosa quando ele desceu da montanha até ali Samaria, até aquela parte todinha ali de Israel. Diz que secou tudo. Meus irmãos, diz que já tinha gente morrendo de sede e de fome. Sabe por quê? Porque a plantação secou e foi acabando tudo já no primeiro ano. Meus irmãos, será que você teria fé bastante para acreditar que Deus é o Deus proverá, que vai prover tudo para você? Deus cuidou da alimentação, do sustento de Elias. Nós devemos acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. Deus disse, sabe, um dia nós vamos passar por perseguições. Sabe, um dia as pessoas vão perseguir o povo de Deus porque guarda o sábado. Porque é um povo fiel à sua palavra de Deus. Mas o pão lhe será certo e as águas também. Amém, Daniela? Amém. Isso está registrado em Isaías 33, verso 16. O pão e as águas lhe serão certos. Mas adivinha o que aconteceu? O povo não se arrependeu. Olha, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos. Inclusive, Deus falou no Velho Testamento, dizendo o seguinte, se vocês forem buscar outros deuses, eu cerrarei as chuvas do céu, ou seja, vou acabar com as chuvas. Mas se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, eu os sararei, curarei e sararei a sua terra. Mas o povo não se arrependeu. Pelo contrário, Jezabel mandou foi matar os profetas. Olha só, meu povo, quanto mais no pecado, mais você se afunda, mais longe de Deus. E Deus deu uma ordem para Elias. Elias, vai para Sarepta, vai para um lugar mais longe ali, que o pessoal não vai te procurar lá. Vai para a viúva. Meus irmãos, viúva já é uma situação difícil. Isso que ela tinha uma criança. Agora, tu imagina que quando o profeta chegou lá, ele disse o seguinte, oi, tudo bem? Deus me mandou aqui. Aí ela colhendo gravetos e disse o seguinte, ele falou assim, vai lá, pega o que tu tem lá e faz um bolo para mim. Ela falou, vou lhe falar a verdade. Eu também sirvo se Deus vive. Mas eu estou colhendo esse graveto aqui para fazer o último pouquinho de farinha e o último pouquinho de azeite para fazer um biscoito. Para eu e meu filho comer e morrer, porque a gente não tem mais nada. Agora imagina, meus irmãos, o tamanho da fé daquela mulher. Ele falou o seguinte, vai lá, prepara primeiro para mim, e depois Deus não vai deixar faltar para você. Meus irmãos, uma pessoa que ela nunca viu na vida, não sabe nem quem era, podia ser um enganador, para comer a última comida e deixar os dois morrerem de fome. Você tiraria da boca do teu filho a última comida e daria para um estranho? Eles vão pensar em Raabe. Raabe, sendo perseguida, podia ter sido morta pelo general. No dia que ele perguntou, você viu alguns espias por aqui, alguns espiões? Ela falou, não vi não. E ela escondeu. Pensa no caso de Esté. Esté colocou o pescoço dela em risco, indo até a presença do rei para tentar salvar a vida dos judeus. Meus irmãos, será que você colocaria seu pescoço em risco, a sua vida, como o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, para não se ajoelhar perante uma estátua? Meus irmãos, quanta fé a gente tem visto. Você faria como Daniel? Deixaria de orar? Fecharia a janela da tua casa? Mas não, Daniel se mostrou que a fé dele era maior. E essa mulher, meus irmãos, poderia ter se negado. Afinal de contas, você não tiraria o último grão de comida para dar para um estranho e o teu filho morrer na tua frente. Pois ela teve a fé tamanha, meus irmãos, e foi lá e fez a comida. Meus irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ela acreditou na palavra de Deus. Ela acreditou na palavra do profeta, meus irmãos. E olha, quem busca primeiro o reino de Deus e a justiça, tudo lhe será acrescentado. Pois nunca mais, pois daquele ano, Deus sustentou ela até, porque foram 3 anos e 6 meses sem chover. Diz que nunca mais faltou farinha e nem azeite nas vasilhas dela. Amém? Amém. Meu povo. Agora a gente pergunta uma coisa. Como é que está a tua fé? Aquele homem fez uma oração simples. Ele é um homem como eu e você. E diz que durante 3 anos e 6 meses não choveu. Será que você teria a fé para pelo menos parar de chuviscar um dia que você precisa ir para o trabalho ou para a escola? Ou precisa ir para a igreja? Como é que está a tua fé, meus irmãos? Porque diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está você lendo a lição da escola sabatina? Está você fazendo os cultos regulares, matutino e vespertino na sua casa? Está você indo aos cultos regulares da igreja? Está você orando sem cessar? Está você lendo diariamente a palavra de Deus? Está você testemunhando desse Deus maravilhoso que provê tudo?
Meus irmãos, esse foi um profeta muito abençoado. Mas, vamos lá. Agora não faltava nem azeite nem farinha. Mas diz que quando as coisas estão difíceis, sempre vem as piores provas. Um dia aquela mulher vem e o filho dela morreu. E ela chega com um profeta e fala assim: você que você veio fazer aqui, veio contar meus pecados, o meu filho morreu. Meus irmãos, servir a Deus quando tudo está bom é fácil, é uma beleza, é até bom ser cristão. Agora eu quero ver quando falta tudo. Até quando alguém morre, quando um parente morre, quando falta emprego. Olha, Jó doente, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a fazenda, perdeu os empregados, perdeu os animais, perdeu tudo. Sabe o que foi que Jó fez? Olha o que foi que Jó falou. Lê para nós aí, Daniel, por favor. Jó 19, verso 25. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Meus irmãos, Jó, um adventista, ele disse: ainda que a minha carne se consuma, ainda que eu perca tudo, eu mesmo vejo com meus olhos o meu Deus. Amém? Amém. Tem você fé suficiente para falar isso quando as coisas estão dando difíceis? Não, porque quando tudo está bom é fácil. Será que você teria a mesma fé de Abacuque? Olha o que foi que Abacuque falou. Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19. O que diz, Daniela? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira. Olha, nada está produzindo, nem figueira, nem nada está produzindo, nem oliveira, nada está dando fruto. O que mais, Daniela? E os campos não produzam mantimento. Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada. Que nem aconteceu com o Jó, por exemplo. Não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre lugares altos. Amém? Amém, meu povo. Ele disse: ainda que não tem produto, que o gado não dê leite, que o gado morra, que tudo aconteça de ruim, ele ainda se alegrará no Senhor. Amém? Amém. Deus falou assim: regozijai-vos sempre. Será que você está alegre? Claro, no mundo tem aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo, meus irmãos. É a hora de você ter fé. Jesus, a gente já escuta os passos de um Deus que se aproxima. E aí agora aquela mulher perdeu o filho e fala: e agora, profeta? Pois ele foi lá no quarto, se debruçou sobre a criança, e soprou, e orou. E 3 vezes ele fez isso. Diz que era no quarto de cima, daqui a pouco desce ele com a criança, ele está aqui. E entregou aquela criança no braço de suas mães. Ou seja, uma ressurreição pelo poder de Deus. Meus irmãos, está chegando o dia que nós vamos operar grandes milagres. Mas aqueles que creem na palavra de Deus. Pensa num profeta maravilhoso que foi alimentado por corvos, que parou de chover com a sua oração, que fez uma criança se ressuscitar. Meus irmãos, que fez fogo descer do céu para consumir o sacrifício. Ele enfrentando os 850 profetas de Baal e de Azerá. Pensa num profeta que foi trasladado vivo para o céu. Teve o privilégio de poucos, como o exemplo de Enoque, que andou tanto com Deus que foi levado. Meus irmãos, você tem andado com Deus? Tem buscado a Ele? Você tem refletido a Deus por onde passa e diz: olha, um homem de Deus. Meus irmãos, Elias, Enoque e Moisés estão aproximadamente 3.000 anos já morando no céu com Jesus. Amém? Amém. Quer você morar no céu? Está você obedecendo a palavra de Deus? Está você chamando o pecado pelo nome? Pensa, meu irmão, num profeta poderoso, com fé no poder de Deus, na sua palavra. Meus irmãos, esse homem foi tão abençoado que ele desceu do céu, lá no Monte da Transfiguração, para falar com Jesus. Meus irmãos, eu espero ter ajudado vocês. Ainda tem mais coisas na próxima lição. A lição número 10. Que vocês possam estudar, possam ter a fé de Elias. Nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, confie em Deus. Porque a gente tem um Deus dos impossíveis. O Deus proverá. Diga: tudo posso? Naquele que me fortalece. Um beijo. Boa lição para vocês. Tchau. Tchau.